Deixa eu te contar um segredo. A BIS tem a melhor solução de multibenefícios flexíveis para o seu colaborador e para a sua empresa. O colaborador ele tem um cartão de benefícios com a marca e as cores do seu negócio, com bandeira Visa. E ele também pode ser integrado nas carteiras digitais. Já o RH tem uma gestão super fácil de benefícios em uma plataforma completa. Isso tudo com custo zero. Leve sua empresa para futuros benefícios agora. Vem pra BIS. Olá, esse é mais um episódio do Radiocast Você é RH. E hoje o assunto é endomarketing. Para falar sobre ele, trouxemos a craque no assunto, Denise Paludetto. Ela é diretora de Pessoas e Cultura da Omni & Co. Olá, Denise, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no nosso podcast. Que delícia estar aqui. Obrigado pelo convite, Alexandre. Estou muito feliz. Eu queria que a gente começasse, Denise, você falando um pouquinho da natureza do teu negócio, da empresa onde você trabalha. Como que é ela? Legal. O Grupo Omni é um grupo financeiro, né? Então, nós somos algumas empresas aí que constituem o grupo. As principais delas, né? Uma delas é a Omni, que é o nosso forte, é o financiamento de veículos usados. A gente também tem a Finsol, que é de microcrédito. E a gente tem a Trig, que é a nossa empresa de cartão de crédito. Então, a gente tem um segmento, um ecossistema aí financeiro com muito orgulho, com muito impacto aí social, de financiamento para classe C, D e E. Legal. Como que se integra o endomarketing na cultura organizacional das empresas, Denise? Então, Ali, assim, totalmente, né? Assim, eu gosto muito de falar de cultura e gosto muito de endomarketing também, assim. A cultura, primeiro as duas coisas estão muito integradas, né? Então, a cultura, o que é a cultura? A cultura é o que somos, né? Eu brinco que a cultura é o que somos quando ninguém está vendo, né? Além do que está escrito, além do que está declarado. Então, isso é a cultura. Quem que expressa a nossa cultura, né? Primeiro, retomando um pouco, a liderança é a expressão máxima da nossa cultura. Como é que você trabalha a cultura? A cultura você define, declara e demonstra. E como é que você demonstra? Você demonstra por ritos, por símbolos, por desafios, por recompensas, por todos os pontos de contato que a empresa, a instituição tem com o colaborador, né? Então, tudo isso, dito isso da cultura, né, dos símbolos, dos ritos, da importância, do envolvimento, todos os pontos de contato necessitam ações, né, de endomarketing, ações de contato com o colaborador que façam toda a questão de engajamento, seja físico, seja emocional, todo engajamento que a gente precisa da companhia e do colaborador, né? Então, tudo que a gente pensa em termos de endomarketing tem que estar traduzindo como símbolo, como rito, como mensagem, a cultura que a gente quer, né? Então, e aí a gente tem que olhar nesse panorama toda a jornada do colaborador, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Então, se eu falar, por exemplo, no processo de entrada, né? A forma como eu recruto, desde a entrevista que eu faço, depois a admissão, onboarding, traduzem completamente as ações de ponto de contato, as ações de endomarketing que eu faço, traduzem o que eu quero reforçar de cultura, de DNA, de mensagem, fortaleza, né? Do que eu quero construir da cultura. Então, toda a jornada, desde a entrada do colaborador, depois o desenvolvimento, as ferramentas, né, e os incentivos que a gente tem para desempenho, para carreira, saídas, até a saída, inclusive, né? A forma como a gente faz os ligamentos, ligamento humanizado, ligamento cuidadoso, tudo isso está dentro, né, da cultura e das ações de endomarketing que eu vou, obviamente, marcando, fazendo as escolhas para fortalecer as mensagens que eu quero de cultura, né? Então, totalmente relacionados. O que você considera assim, que sejam as estratégias mais sólidas para implementar, para promover o endomarketing entre os colaboradores? Tá. Assim, olha, primeiro, né, o endomarketing tem que estar em linha, como eu disse, com a cultura, de onde eu quero chegar, né? Sim. O que é o negócio, o que é a cultura, como é que eu quero fazer tudo isso acontecer. E aí, eu acho que como estratégia, né, de endomarketing, a gente primeiro tem que ter um diagnóstico claro. Primeiro, clareza onde eu quero chegar. Clareza do que é o meu negócio, do que é a minha cultura. Legal, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, um diagnóstico. Um diagnóstico de onde eu tô e aonde eu quero chegar, né? Uma vez que eu sei isso e sei o diagnóstico, aí sim eu olho para a jornada de um colaborador e começo a definir quais são as ações que eu vou ter, tanto de ferramenta como de endomarketing, durante o percurso desse colaborador.
Agora, o que eu acho que é importante, que é chave, né, na estratégia, é você fazer essa construção conjunta e com escuta, né? Às vezes, como RH, especialmente como liderança de RH, a gente olha e fala, eu sei o que esse colaborador precisa. Não, eu não sei, né? Eu preciso perguntar, eu preciso testar, eu preciso construir junto. Então, desde o diagnóstico, a ferramenta que eu uso, a pesquisa, a roda de conversa, como for o canal, até quando eu começo a pensar nas ações de endomarketing, eu preciso ouvir o colaborador e ir testando. Aqui é o que eu estou acertando, aqui é legal, aqui traduz minha cultura e aqui é o que o meu colaborador precisa e espera para estar engajado. E ter aquela escutativa mesmo, né, Denise? Exatamente, exato. E depois medir, né? Quando eu defino as ações de endomarketing, medir. Porque eu acho que tem uma coisa importante nisso, né? Dentro até do que você falou, Ale, que assim, as relações de trabalho mudaram completamente, né? Assim, elas não são como eram antes. E nessa mudança da relação do trabalho, a escolha dos dois lados, né? Então, assim, eu escolho o colaborador, claro, mas ele me escolhe, e não só na atração, quando ele escolhe a empresa, ele me escolhe continuamente, né? E as ações de endomarketing, eu acho que elas são importantes para isso, para que eu confirme, né, as nossas relações positivas, para que eu crie um ambiente positivo e para que eu confirme que eu tenho escuta e sei o que meu colaborador precisa, né? Então, eu acho que isso é um marco, assim, muito importante da mudança, né? E quando eu penso até nos desafios de RH, né, da nossa cadeira de liderança, eu acho que, assim, a gente não pode mais achar que sabe tudo, né? E a gente tem que, de fato, conseguir traduzir o ciclo de pessoas e cultura e de endomarketing na nova era, né? O que é a nova geração, a nova era que a gente está vivendo? Poxa, a era da personalização, das escolhas, o colaborador escolhe, né? A gente fala tanto, né, e ouve e sabe ler sobre lifelong learning, propósito, a importância do propósito individual, o propósito da empresa. Legal, agora olha o desafio que a gente tem hoje, e eu sou bem provocativa e disruptiva nisso. Eu não posso falar de tudo isso, falar sobre esse novo mundo. Você tem que ter propósito, escolha, lifelong learning, protagonismo colaborador. Ir lá e usar métodos e ferramentas de pessoas e cultura que funcionavam há 30 anos atrás, né? Então, vou dar um exemplo, o Nannybox, por exemplo, né? Eu sou bastante crítica porque eu acho que é uma ferramenta que teve muito o seu espaço. Eu acho que hoje, do que a gente diz sobre personalização, customização, velocidade que as coisas acontecem, não tem como eu continuar com aquelas ferramentas pregando numa cultura organizacional que as pessoas têm que ser protagonistas, que elas fazem escolhas de desenvolvimento, que elas fazem escolhas de carreira, enquanto eu vou lá e encaixoto elas, né, em box. E defino o futuro delas. Então, estou só indo um pouco mais amplo, né, para dizer que está tudo ligado, né? Então, a cultura, a estratégia da companhia, o DNA, as ações que eu faço de pessoas e cultura e as ações de endomarketing como chave para eu ir garantindo o engajamento dos colaboradores com a empresa e da empresa com a escuta ativa com eles. Você falou aí em relações de trabalho, né? As mudanças que estão acontecendo nisso. Como que a gente deve, como que as empresas devem adaptar essas estratégias de endomarketing agora com pessoas em modelo remoto, em equipes distribuídas, em algumas que estão na empresa, outras que estão em casa? A nova realidade, né? E eu acho que a gente está aprendendo ainda, né? Então, primeiro eu acho o seguinte, eu acho que antes da pandemia, a gente já estava desafiado, como área de pessoas e cultura, de RH, a repensar os modelos. Já estava, né? Então, o que eu acho é que a pandemia e os modelos híbridos, remotos, aceleraram as nossas necessidades de definição e de novas implementações. Mas como é que a gente tem que adaptar isso, né? Eu acho que a gente tem que adaptar como tudo que a gente adaptou na empresa, né? Buscando sempre ter proximidade. Eu acho que esse é o ponto, né? As ações de endomarketing, elas têm que fazer pontos de encantamento e de proximidade com o colaborador. Esteja ele presencialmente, esteja ele remoto, esteja ele no modelo híbrido. Então, eu acho que o desafio é como é que eu continuo, né, permaneço criando proximidade por meio de ações de endomarketing, sejam elas institucionais, né? Então, o modo como eu comunico, os canais de comunicação que eu tenho, a comunicação interna que eu uso, seja pelas pesquisas, seja pela escuta ou seja pela liderança, que também é um canal e um ponto importante, né, de endomarketing e de encantamento do colaborador durante a jornada. Então, acho que proximidade é a palavra. Falando em comunicação interna, muita empresa não investe tanto nisso, né? Qual o papel dela no sucesso do endomarketing? Total, né? Assim, na nossa empresa, o endomarketing está lá dentro da área de comunicação interna. Então,
Eu vejo o seguinte, né? A comunicação interna e a área de BPs, aqui falando um pouco de estrutura, né? De conceito de estrutura de RH, de pessoas e cultura, eu vejo que a área de comunicação interna e a área de business partners, de consultores internos, eles são o canal meio, né, em que liga as pessoas ao negócio e o negócio às pessoas, né? Então, acho que Uhum. esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho lá algumas áreas olhando para fora, outras olhando para dentro. Eu tenho essas duas áreas que tem que fazer a conexão entre as pessoas e os negócios, olhar para dentro, olhar para fora. E qual que é o papel, né, da comunicação interna total? Primeiro, dar clareza para os colaboradores, não só da cultura, como a gente falou da estratégia, mas dos próximos passos, dos projetos, do planejamento estratégico de curto prazo. Então, quando eu dou clareza e significado para as pessoas, é para cá que vamos, aqui estão os obstáculos, vamos remover, aonde chegamos, aonde não chegamos, o que eu espero de vocês, enfim, tem uma infinidade aí. Acho que esse é o primeiro papel, né, da comunicação interna, garantir o quê? É que a comunicação chegue, a gente sempre usa a liderança para fazer a comunicação, mas quem fecha é a comunicação interna, né? Sim. Então, esse é um papel. Outro papel, quando eu penso em ações de endomarketing, é de fato ter o tom certo de fala da empresa, né? Então, assim, como é que eu me comunico com os colaboradores? Eu mando comunicado em horário certo, eu mando o dia todo, que tom que eu uso, um tom formal, um tom mais informal, o quanto não só no engajamento escrito, mas no engajamento emocional eu faço com os colaboradores. Tem alguns marcos, né, na jornada de um colaborador. Eu acho a entrada, aniversário de empresa, quando eu tenho uma grande realização, né? Por exemplo, eu casei, eu tive um filho. Então, nesses momentos, a organização, né, a companhia, via comunicação interna, se expressa e se faz presente na vida do colaborador. Então, acho que ela tem esse papel de, do lado da empresa, né, passar o que é estratégia, o que são os pontos de cultura, de engajamento para o colaborador, mas ela também tem o papel de entendendo o momento daquele colaborador, que é único, né? Eu falei de personalização, de entender o que ele precisa, qual que é o momento de vida que ele está, qual que é o momento de jornada, e aí que ação que eu tenho, né, de endomarketing para fazer aquele marco na vida daquela pessoa. Então, só para exemplificar, que eu gosto muito de prático, né? A gente na Omni, por exemplo, quando um colaborador entra, para todos, todos, em todos os níveis, desde o presidente, né, que a gente recrutou recentemente, até um jovem aprendiz, todo novo colaborador nosso, a gente no primeiro dia de trabalho envia para ele, para o WhatsApp dele, um vídeo da família dando parabéns por ele ter entrado na Omni. Então, assim, isso é uma personalização, né, assim, no limite, e dá super certo e gera um engajamento emocional, porque você pode trazer a família para dentro da empresa, né? E quando ele está entrando no novo ambiente, sabe que ele vai ser desafiado, se provar de novo, é muito bom, né? Você ter a voz ou o respaldo ali de que quem você mais confia. Então, às vezes é a mãe que grava, o irmão, os filhos, o marido, um monte de gente. Mas é um ponto de endomarketing, de engajamento que a gente deixa muito claro na nossa cultura, assim, aqui você é bem-vindo inteiro, né? A sua família entrou com a gente, né? Então, essa é uma mensagem, né? Um exemplo, comunicação interna, endomarketing, dando o tom, né, que a gente quer, no caso da nossa empresa, da nossa cultura, para aquele colaborador. Assim como quando a gente promove um colaborador hoje no grupo, a gente manda para casa dele um kit de comemoração com a família, né? Ah, Então, que legal. a gente entende que a primeira pessoa que ele quer celebrar é com quem ele vive, né? Então, a mãe, o pai, a esposa, de novo, o marido. Então, a gente manda, né, uma carta até para ele se orgulhar, sentir orgulho, compartilhar o orgulho, a comemoração com o familiar. Então, só quis dar alguns exemplos, né, de como comunicação interna e ações de endomarketing devem seguir a cultura, a estratégia, ouvir o momento do colaborador, o momento da empresa e casar essas duas ações. A comunicação interna deve ser importante também para, por exemplo, explicar quais são os benefícios flexíveis, né, hoje, aos quais os colaboradores têm direito, né? Porque tem uma gama maior e ele precisa entender um pouco isso, né? Exatamente. E assim, né, a gente está falando de endomarketing, dos pontos, né, de endomarketing é exatamente benefício flexível. Eu acho que legal que a gente tem evoluído para isso, né? Inclusive em termos de legislação e cada vez mais, e excelente. Por quê? Porque a jornada é individual, né? Como a gente estava falando. Então, todo o processo tem que ser de personalização do processo. A gente tenta fazer isso em todos os momentos na Omni, mas o benefício, ele é muito claro, muito tangível, muito prático, né? Então, eu poder ali dar para o colaborador, e a gente faz isso, a escolha de, poxa, eu quero meu dinheiro aqui mais no VR ou no VA, eu quero do Vale Cultura, ou eu quero academia, eu quero... Como é que eu manipulo isso
é fundamental para ele sentir o quê? Poxa, eu tenho um olhar único da empresa para mim, né? E a gente está falando tudo isso, né? Porque, Alexandre, assim, é claro que eu acredito muito, né, no bem-estar das pessoas. Eu tenho certeza que se elas estão felizes no trabalho, elas são mais felizes na vida. E mais felizes na vida e na família, isso vai reverberando positivo em muito mais coisa, né? Então, se eu me dou melhor com meu marido, com os meus filhos, com a minha mãe, e vai criando um movimento muito mais saudável. Até porque ao longo da semana você passa mais tempo no trabalho do que com a sua família, né? Exatamente. Agora, também do outro lado, é claro que um colaborador que está mais satisfeito, que está sentindo cuidado, que vê ações de endomarketing, de engajamento, que se sente comprado com aquela empresa feliz, ele é mais produtivo, ele gasta menos energia para fazer o trabalho dele, ele faz melhor, ele torce pela empresa, ele luta com mais, ele quer dar mais por ela. Então, é claro que do outro lado, olhando em termos corporativos, a ligação é muito clara, né? A gente tem um gráfico até nosso que mostra o crescimento do lucro líquido da empresa com engajamento, né? É porque a relação é essa, né? Assim, não é novidade para ninguém, mas acho que o endomarketing ele nos ajuda exatamente a entender, a medir, a saber que ações que a gente tem que fazer com isso. Ah, que legal. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do impacto do endomarketing na relação entre colaboradores e líderes. Adoro, assim, dá para eu fazer um podcast só de liderança, que é o tema que eu mais gosto, assim, né? Pô, vamos fazer. Acho que a liderança, como eu falei, é a expressão máxima da cultura, né? E quando eu penso em endomarketing, liderança, eu estou pensando na experiência do colaborador, né? Então, a experiência do colaborador, ela vem em conjunta com essas coisas. Ele vai ter o ponto de contato dele sempre, que é a empresa, que é uma instituição, né? Instituição Omni. E aí ele vai lendo, né? Poxa, olha o que eles declaram no manifesto, olha o que eles falam na visão e missão, olha o que a gente fala aqui dentro sobre o que é importante para crescer, o que é importante para ser promovido. Mas ele observa quem exercita isso no dia a dia com o líder dele, né? Então, o líder dele é que vai lá e fala, ó, isso que você está vendo no papel acontece, eu te reconheço aqui, eu te recompenso dessa forma, eu te promovo dessa forma. Então, está muito ligado, né, todo o engajamento e tudo que a gente fala com essa questão. E dos dois lados, né, líder, liderado, endomarketing, estão relacionados em outro aspecto. Quando eu faço ações corretas de endomarketing, eu facilito a vida e a gestão do líder com o seu time, né? Porque, claro, o time vai lá e fala, olha que legal, né? A gente não falou que é uma cultura humanizada? Pois é, na nossa cultura humanizada, a gente envia o kit de promoção para casa da pessoa. Na cultura humanizada, quando a gente desliga uma pessoa, a gente ajuda na recolocação dessa pessoa. Então, veja, eu estou lá, uma ação de endomarketing que ajuda o líder a exemplificar e falar, veja como a companhia, né, faz o que fala. E do outro lado, a mesma coisa. Quando o líder atua, né? E aí sim ele consegue ser granular e personalizado no dia a dia daquele colaborador, na escuta ativa, entender que momento que ele está de vida, que bagagem, né, esse colaborador traz, bagagem emocional, bagagem pessoal, bagagem profissional. E eu consigo fazer aí sim ações específicas para aquele colaborador. Você sabe que tudo isso é endomarketing, né? Ponto de contato, engajamento, clima e tudo relacionado. Você sabe que na Omni, na experiência que a gente tem agora, no nosso processo, né, de carreira e desempenho, que a gente tirou o nome de avaliação, tirou um Line Box, trabalha no modelo de protagonismo e mais fluido, o colaborador escolhe, né, ou diz na conversa de carreira no ano, o que eu quero para o meu ano. Então, assim, nem todo mundo quer crescer e ser promovido naquele ano. Tem um ano que eu quero ter equilíbrio de vida, tem um ano que eu estou com um filho pequeno, tô feliz no meu desafio, só me deixa fazer mais do que eu faço, né? Tem ano que eu tô com problema de saúde com os meus pais, eu quero ter mais flexibilidade de horário, enfim. Então, estou trazendo isso por quê? Porque o líder, né? Então, o endomarketing olha as ações institucionais, mas o líder olha com a escuta correta e fala que ação eu devo fazer, que consequência, que tratativa eu dou para aquele colaborador, que faz com que ele se sinta cuidado, encantado e no melhor ambiente de trabalho, né? Então, ele é uma força importante para a gente, para conseguir fazer as ações de endomarketing, além do que a gente define institucionalmente, né? Denise, a gente está falando aqui sobre todas as coisas boas que o endomarketing traz, mas que problemas que você enxerga para a empresa conseguir, os desafios mesmo, implementar uma política de endomarketing eficiente dentro da organização?
Assim, ó, eu acho que o desafio primeiro é priorização, né? Porque ó, quando você olha a jornada inteira do colaborador, ali assim, dá para você fazer tudo, muita coisa, e tem muita ideia, e quando a gente ainda pensa na customização, na personalização, tem muita coisa para fazer. Eu acho que um desafio que a gente tem, né, nas organizações é priorizar. Por quê? Porque não adianta você fazer um monte de coisa que não tem significado, não adianta você fazer um monte de coisa e não saber comunicar direito e vender direito e fazer isso acontecer da maneira correta. Então você precisa, eu acho que o desafio é, primeiro, né, quando você define e vai para uma estratégia endomarketing, é como é que eu priorizo, né? Dentro de tudo que eu posso fazer, o que que é mais importante naquele momento, para aquele negócio, para os desafios que eu tenho no ano e para a cultura que eu estou fomentando ou construindo, né? Porque as coisas têm que se falar. Então, acho que o primeiro desafio é esse, é ter coerência entre o que a gente faz, né? Entre ações que eu vou fazer. E a segunda é o desafio que todo mundo tem de orçamento, né? Legal, prioriza como conceito e como dinheiro, né? Assim, onde é que eu coloco os investimentos? Porque isso é investimento no colaborador, né? Seja benefício flexível, seja um kit para a casa dele, seja uma festa de tempo de casa, uma festa de reconhecimento ou um reconhecimento por um projeto bem entregue, enfim. Então, isso também tem uma priorização aí de conceito do que é importante e de orçamento. Quais são os indicadores chave de desempenho, né, KPIs, que você vê que medem melhor assim, o impacto do endomarketing na empresa? Olha, eu acho que assim, um deles é o engajamento, né? Pesquisa de clima, engajamento, e a gente tem algumas métricas, então a gente acompanha isso muito forte, faz plano de ação e tudo isso. Então, acho que clima organizacional, engajamento é uma delas. Eu acho que uma outra muito importante é turnover, retenção de pessoas, né? Então, se eu não estou com ambiente saudável, se eu não estou com ações certas, né, de endomarketing, de engajamento, de um bom ambiente de trabalho, eu perco as pessoas, né? O dinheiro é importante, mas ele é uma parte e não é a principal do que deixa as pessoas nas empresas, né? É claro que se eu pagar muito abaixo do mercado e todo o resto tiver bom, também desequilibra. Mas se eu estou pagando dentro do mercado e eu estou dando um outro pacote, né, de experiências, de escolhas, de ações de engajamento importantes, eu não vou perder as pessoas. Então, acho que outro indicador é retenção, turnover. E outro importantíssimo, a gente não pode deixar de olhar, é o lucro, o resultado, né? As pessoas engajadas, quando a ação de endomarketing está correta, né, e eu não gastei dinheiro à toa e eu fiz como investimento, elas vão ser mais felizes, produzir mais, bater mais meta, trazer mais resultado indiretamente, né? Então, eu acho que o próprio alcance de metas, o lucro, os resultados medem também, né? A gente está com o remédio certo, com as alavancas certas para mover o nosso time, então isso também é importante de ser visto. Você vê o sucesso do endomarketing muito associado à felicidade assim do colaborador? Ah, vejo também, sim. Acho que as duas coisas, né? O output da empresa, que é, de fato, ter o resultado. Mas as empresas hoje, né? Eu vou falar pela Omni, a gente não quer ter resultado a qualquer custo. A gente quer ter resultado de maneira sustentável, né? Com as pessoas estando felizes, estando se sentindo realizadas. A gente, de fato, né? Fala de propósito individual e propósito da companhia, de fazer as coisas casarem. Mas respondendo do endomarketing, eu acho que tem a ver com isso, né? Que é o que eu disse aqui em algum momento, a gente fala e lê tanto sobre isso e sabe a importância, como é que a gente traduz na prática, né? Hoje em dia, numa vida real de um colaborador numa empresa? Porque eu preciso conseguir entender e saber os desafios e o propósito de uma empresa, né? Eu penso nisso como um círculo. E os desafios e os propósitos de uma pessoa naquele momento de vida dele, né? Como outro círculo. Aonde eu consigo a intersecção disso, quanto mais eu conseguir casar as minhas aspirações com a da empresa, os meus desafios do que eu quero com o da empresa, mais engajado ele vai ser, mais eu acertei, né? E mais eu vou ter felicidade no trabalho, sem dúvida. Eu queria saber de você também, Denise, o que você vê de próximo, de novas práticas de endomarketing que ainda não são implementadas no Brasil, mas que as novas relações de trabalho, tudo isso que está acontecendo, talvez tragam agora para a nossa realidade. Assim, ó, muito legal. Você sabe que eu fui recentemente pro Vale do Silício, assim, adoro essa questão de tendência, inovação, para onde vai. E eu volto com essas borboletas no estômago, assim, sabe? Poxa, tudo isso está acontecendo, como é que eu traduzo e faço acontecer nos ciclos, né, que eu tenho, nos ciclos de jornada de um colaborador, de endomarketing, tudo isso.
Mas respondendo, eu acho que tendência, né? A tendência primeira é a personalização das experiências, que eu acho que é um desafio, porque claro que a gente tem que ter políticas, práticas, né, para como as coisas funcionam numa empresa. Não dá para ter moldes diferentes para as pessoas. Mas eu falo sempre para o meu time, conseguir entre o que é padrão, isso é política, é assim que a gente funciona, e o que é customizado. Então, por exemplo, se uma solicitação está fora da política, eu posso falar um não, só que a forma como eu falo esse não tem que ser individual, né? A forma como eu falo para o colaborador, eu posso dar upgrade no plano de saúde? Não, né? Isso, se eu falar isso por um e-mail, não. Se eu ligar para ele, né, e falar, olha, eu entendo sua necessidade, deixa eu te explicar por que que a gente não faz isso aqui, o que que isso impacta para a gente, por que que a gente não toma a sua exceção, né? Então, isso é o que eu chamo de personalização, seja de uma resposta negativa, ou seja, de uma demanda ou de um caso de fato que eu tenho que tratar especial para um colaborador. Então, acho que uma das tendências é essa, a gente conseguir, em um contexto com um número de colaboradores, né, centenas, milhares, a gente conseguir manter essa escuta ativa e o retorno personalizado. Eu acho que esse é um deles. O segundo eu acredito muito no engajamento emocional, cada vez mais, né? Porque é isso, o colaborador ele veio com a mochilinha dele, com as vivências dele, com o pacote inteiro. Cada vez mais a empresa tem que olhar para isso, tem que considerar que a saúde mental, quer saber até onde eu estico a régua, até onde eu seguro. Então, outras tendências, né, que a gente fala sobre como que eu faço engajamento emocional, ou quais são as moedas importantes para o colaborador, né? Poxa, será que o Alexandre prefere, para ser conhecido, subir no palco na festa de fim de ano, ou ele prefere um day off, né? Ou ele prefere um jantar com a família? Então, Day off. Exatamente. Então, pensa, né? Se eu dou day off para todo mundo, se eu chamo todo mundo para o palco, nem todo mundo quer, né? Então, acho que isso é uma tendência também que eu vejo acontecendo e que a gente tem que cuidar, né? Tem a ver com protagonismo, né? Dar espaço para a escolha do colaborador, né? Seja benefício, seja, enfim, alguma ação que eu vou fazer específica para ele. E do nosso lado também cuidar para que ele esteja sendo escutado, né? Seja considerado. Denise, você como uma diretora de cultura e pessoas, o que te dá mais satisfação de trabalhar com endomarketing? Ver as pessoas, assim, óbvio, satisfeitas, assim, acertamos, né? Assim, ver que a gente falou, não, mexemos no coraçãozinho dela, ela tá orgulhosa de estar aqui. Eu acho que é isso, né? O que eu quero, claro que eu quero todo mundo feliz, mas eu quero ver eles com orgulho da empresa, sabe? Contando para o filho, contando para os outros. Então, quando eu vejo que a gente acertou, né? A gente fez uma ação de tempo de empresa, a gente fez uma ação de reconhecimento, uma recompensa. E ele está com orgulho, né? Ele reposta aquilo, ele comenta, ele indica a gente para trabalhar na Omni, a gente adora, né? Indicação, traz. Então, eu acho que é despertar o orgulho, né? Acho que isso gera toda a roda que a gente precisa para o colaborador estar bem e a empresa também e evoluindo. Ah, que legal. Denise, muito obrigado pela tua participação, agradeço demais por essa entrevista excelente que você deu e pelo tanto que você explicou de endomarketing aqui para os nossos ouvintes e a nossa audiência. Que legal, adorei também, Alexandre, foi ótima, viu? Obrigado pela oportunidade, fico à disposição. Este episódio foi um oferecimento de Bis e Visa. E agradeço a você por estar com a gente até agora, nessa entrevista tão legal aqui com a Denise. E peço que você confira também as nossas outras entrevistas nos canais de Spotify e YouTube da Você RH. Obrigado.